Olá! Esse é o nosso 7º vídeo da série de mensagens Curando as Feridas da Alma. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre traumas familiares. E eu quero usar com você o exemplo de José do Egito e contar a história desse homem que sofreu muitos traumas na sua alma, mas que ele superou todos eles. José era filho de Jacó. E ele tinha 11 irmãos. E todos os conflitos começaram quando Jacó tratava José de forma diferenciada. Diz a Bíblia que Jacó mandou fazer uma túnica colorida para José e não fez para os seus irmãos. E como os seus irmãos viam a forma diferenciada que ele era tratado, eles começaram a odiar José. Depois teve as histórias dos sonhos que José teve. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Isso trouxe muito ciúme, muita inveja da parte dos seus irmãos. Outra coisa que acontecia era que José ele ia para o campo, o pai dele pedia que José fosse ao campo ver o que seus irmãos estavam fazendo de errado. E José via e contava para os seus pais, fulano fez isso de errado, o outro fez isso de errado. E ele entregava seus irmãos para seu pai. Isso também já trazia uma certa raiva dos seus irmãos. Então, certa vez, quando José foi se encontrar com seus irmãos, eles o jogaram dentro de uma cisterna e resolveram vendê-lo para mercadores que estavam passando ali naquele momento. Venderam seu irmão para uma terra distante. Você pode imaginar o que se passava na cabeça de um rapaz de 17 anos, porque era essa idade que a Bíblia diz que José tinha, que ele era um jovem de 17 anos, que foi vendido por seus irmãos, que era esnobado por seus irmãos, que percebia o ódio dos seus irmãos sobre ele. José foi vendido para uma terra distante e foi viver o resto da sua vida longe de seu pai, longe de sua família. Você pode imaginar o tamanho dos traumas na vida de José? Mas o interessante dessa história toda é que a Bíblia diz que José prosperou no Egito. Onde ele chegava, ele prosperava. Tudo que ele colocava a mão, ele prosperava. E encurtando essa história toda, José chegou a ser governador do Egito. E ele teve ele fez uma interpretação de um sonho do faraó, de que o Egito passaria por 7 anos de muita abastança, de muita bonança, e 7 anos de muita fome. E a orientação que Deus deu através de José para Faraó era que Faraó, no tempo de bonança, nos 7 anos de bonança, que ele guardasse, juntasse comida, bastante comida, para que no momento de fome, nos 7 anos de fome, eles pudessem sobreviver. E foi isso que Faraó fez e colocou José como governador do Egito, para que ele organizasse tudo isso, para que ele organizasse a guarda dos alimentos e para que ele organizasse a venda dos alimentos no momento de fome. E foi no momento de fome, depois de muitos anos, é que José se reencontra com seus irmãos. Mas antes disso eu gostaria de falar sobre a vida de José. José teve 2 filhos antes desse encontro. Antes de passar por fome, ele teve 2 filhos. E em Gênesis capítulo 41, versículo 50, diz assim: antes dos anos de fome, Asenete, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai.
Aqui a Bíblia diz que José deu o nome do seu filho de Manassés. Ele diz: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento na casa de meu pai. Esse nome que José deu ao seu filho revela o seu coração. José não guardava mais mágoa de sua família, não guardava mágoa de seus irmãos. E ele dá o nome do seu filho de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer do meu sofrimento. José teve uma escolha. Ele escolheu perdoar. Ele escolheu esquecer o seu sofrimento. E depois José tem outro filho e ele dá o nome de seu filho de Efraim. E esse nome significa: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Você pode imaginar o sofrimento de José na terra do Egito, longe da sua cidade natal, longe da sua família? José prosperou numa terra estrangeira e ele esqueceu-se do seu passado. Você sabe que muitas vezes nós sofremos porque nós não esquecemos o nosso passado. Nós nos agarramos ao passado e nós não queremos mais soltá-lo. José esqueceu o seu passado e depois, quando houve a fome no Egito, Deus fez com que José se encontrasse novamente com seus irmãos. E naquele momento em que ele se encontra com seus irmãos, todo aquele sentimento vem à tona. E José, ele chora em vários momentos em que ele se encontra com seus irmãos. Mas José teve uma escolha, ele escolheu perdoar. Ele escolheu perdoar. Queridos, José poderia ter guardado mágoa dos seus irmãos. E naquele momento em que ele se encontrou, a atitude dele poderia ser se vingar. Mas ele não fez isso. Ele poderia não ajudar a sua família. Mas não foi isso que ele fez. José acolheu a sua família no Egito. Ele trouxe seu pai, seus irmãos, as esposas dos seus irmãos, os seus sobrinhos, para morar no Egito. E ali eles foram alimentados e foram recebidos com todo amor e sem mágoa. O que você faz quando alguém te magoa? O que você faz quando você é rejeitado? José foi rejeitado por seus irmãos. José sofreu tudo o que tinha de pior nessa vida. Aos 17 anos, um jovem ainda, um adolescente, ele foi enviado como escravo para uma terra estrangeira. Rejeição, sofrimento, sentimento ruim de desprezo que a sua família o fez passar. Ainda assim, José, depois que ele estava por cima, ele declara a palavra mais linda que eu considero aqui em Gênesis 45:5, diz assim: quando José se revela para os seus irmãos e ele diz: eu sou José, a quem vocês venderam. Ele diz assim: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Foi para salvar vidas. No versículo 8 ele diz assim: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Queridos, José entendeu o propósito divino para a sua vida e aceitou aquele desígnio na sua vida. Ele foi chamado para um propósito. E ele cumpriu o seu propósito. E ele não guardou mágoa no seu coração. O que eu quero te convidar nesse momento a fazer é a você deixar suas mágoas, deixar no passado aquilo que te fizeram. Se o teu familiar te causou traumas, feriu a sua alma,
Deixa isso agora no altar do Senhor. Saiba que há um propósito em tudo que acontece na nossa vida. Nada acontece sem propósito divino. Você aprendeu, você cresceu. Essa ferida te fez crescer. Agora é hora de esquecer, de perdoar e deixar essa dor para trás. Esqueça esse conflito, esqueça aquilo que te magoa e lance nos pés do Senhor o que te causa dor nesse momento. No nome de Jesus. José poderia ser um homem ferido, mas ele escolheu perdoar. Se ele fosse ferido, Deus não poderia usá-lo para esse propósito, mas ele entendeu o propósito. Amém. Vamos orar. Vamos lançar agora toda essa mágoa, todo esse ressentimento que você tem dos seus familiares nos pés do Senhor, daquele que te feriu, daquele que te causou mágoa, porque às vezes aquele que está mais próximo de nós são os que mais nos machucam. Mas você pode escolher hoje perdoar. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar o meu ouvinte nas tuas mãos. Senhor, que assim como José, ele possa escolher perdoar aquele que lhe fez mal. Se algum ente querido o desprezou, o rejeitou, Senhor, no nome de Jesus, cura essa alma. Liberta essa vida, Senhor. No nome de Jesus, e que venha um novo tempo sobre ele. Um novo tempo sobre essa pessoa, Senhor. No nome de Jesus, receba um novo tempo sobre a sua vida. Receba a restauração dos seus sentimentos. Receba a restauração das suas emoções. Aquilo que passou não pode te prender. Aquilo que te fizeram não pode ditar as regras da sua vida. O mal que te fizeram não pode te fazer, te dominar, te fazer ser quem você não foi chamado para ser. Você foi chamado para ser vencedor. José prosperou. José prosperou. Mesmo em meio ao sofrimento, ele prosperou. É isso que o Senhor te chamou. É para isso que o Senhor te chamou, para prosperar. E a Bíblia diz que com a mesma consolação que você foi consolado, você poderá consolar outras pessoas. Ou seja, as suas experiências ruins servirão para consolar outras pessoas. Não guarde as suas experiências, mas conte-as para que outras pessoas sejam edificadas. Seja curado no nome de Jesus. Receba a cura nas suas emoções. Amém? No nome de Jesus.